Pelo menos de forma generalista, as pessoas não estão em sofrimento psíquico, têm depressão, ansiedade, burnout, porque elas estão trabalhando demais, pelo menos não de forma generalista. O que eu percebo na minha experiência clínica como psicólogo e como psicanalista é que as pessoas estão adoecendo e abrindo sofrimento psíquico em virtude da falta de sentido e de referência do porquê de eu estar fazendo isso diante do excesso de trabalho. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e aqui no meu canal do YouTube eu faço algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. Vamos lá, eu explico isso melhor. Uma observação que eu já venho construindo há muitos anos, na minha experiência clínica, aqui no meu consultório em Juiz de Fora, Minas Gerais, e também nos meus atendimentos online, né? Eu atendo um público classe média alta, é, pessoas que têm muito acesso e que trabalham muito, mas que não são ricas, entende? São bem de vidas, mas não são milionárias, né? O que se percebe é, primeiro, as pessoas estão trabalhando muito. Aí eu acho que várias camadas da população brasileira, as pessoas estão de fato com muito excesso de trabalho. Tanto excesso de trabalho em horas trabalhadas, pessoas estão trabalhando 12, 13 horas por dia, às vezes até mais, ou então as pessoas estão com intensidade de trabalho, tipo, a pessoa às vezes até trabalha 6, 8 horas por dia, mas trabalham em altíssimo nível e numa intensidade emocional muito grande que tem um custo afetivo na constituição e nessa posição profissional. E aí esse sujeito, ele começa a perceber que ele até às vezes tem patrimônio, tem uma casa, um apartamento, uma casa, teve boas experiências na vida, às vezes já está com filhos, e no decorrer dessa carreira, este sujeito continua esvaziado de sentido. Ele não sabe muito bem por que ele está fazendo aquilo. Ele se percebe passando os anos, passando as décadas, ele beirando 40 anos, 50 anos, ou seja, ali com 20, 30 anos de carreira, e esse sujeito começa a se questionar. Pois bem, eu trabalhei, conquistei as coisas, tenho muita coisa hoje em dia, mas por que disso tudo? Tem patrimônio, dinheiro, status, às vezes tem boas posições sociais, mas de fato nada disso aqui que eu tenho preenche esse buraco simbólico de quem não sabe porque acorda todos os dias. E aí o paciente, quando me procura no consultório, ele traz muito isso, né? Eu acumulei bens, não me sinto mais pobre, sinto que eu tenho condições de muita coisa, no entanto, eu me sinto empobrecido e esvaziado de desejo. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. E aí a clínica vai nos mostrar que não é a falta de recurso que adoece muitas vezes. Pessoas simples muitas vezes não sofrem com essas questões, vão sofrer com outras. Mas sim, elas vão sofrer por uma falta de motivo. E o motivo aqui, no sentido psicanalítico da minha experiência, nunca é dado. Ele é construído, ele é simbólico, não tem um manual para eu te dizer. Trabalhar demais em essência, se é a sua escolha de vida natural, autêntica, não é um problema. O problema é quando o trabalho vira o lugar onde o sujeito tenta existir inteiro, ele passa a se fundamentar em cima da sua função profissional, mas tudo o que ele faz se reduz ao que ele entrega no trabalho. E aí talvez o ponto não seja trabalhar menos, porque aí ele vai se sentir esvaziado de motivo de vida. O que pede ali é uma diminuição da alienação dessa posição profissional. Ou que esse sujeito tenha funções, seja profissionais ou não, para além do trabalho que lhe traga sentido de vida, que é muitas vezes o que eu construo com muitos pacientes. O paciente reclama, Rodrigo, mas eu não consigo fazer uma mudança de carreira nesse momento. Tenho muitas contas para pagar, tenho filho na escola, sustento minha companheira, sustento meu companheiro, sustento meus pais. O que eu faço? E muitas vezes a questão não é sobre mudar de carreira, às vezes você não precisa fazer uma mudança drástica de carreira. Você só precisará de construir outros valores, de às vezes você ter um hobby, ou enquanto você trabalha, você constrói outros negócios que lhe dão prazer, que lhe traga sentido. Em alguns casos, não tem jeito, né? Já acompanhei pacientes desse jeito e eu mesmo fiz esse movimento, que é o quê?
tenho uma profissão que eu odeio o que eu faço. Não tem como ser feliz aqui porque eu odeio o que eu faço. O que eu faço, aí nesse caso, não tem jeito. Eu vejo que a ideia é mudança de carreira. Mesmo que demore anos, às vezes décadas, esse sujeito precisará fazer uma mudança de carreira porque o que ele faz é do campo do ódio, da raiva. Ele não suporta aquela conexão afetiva ali em sua posição. Então, a bem da verdade, esse sujeito ele vai estar em sofrimento até ele tomar uma posição. Agora, mesmo que seja preciso uma mudança de carreira, isso não precisa fazer da noite para o dia. Você pode programar de acordo com o sentido de vida. O que eu percebo neste campo, vamos lá, é que muitas dessas construções não são possíveis de serem feitas sozinho com você conversando com o ChatGPT. O ChatGPT ele vai ficar num campo de um aconselhamento. Você pode usar ele para te ajudar nesse aspecto? Lógico que pode, e acho que o ChatGPT nesse sentido é ótimo. Contudo, é sempre bom dizer, isso não é terapêutico. Isso é do aconselhamento, da ordem da palavra faça tal coisa. Isso não produz um manejo subjetivo nas suas emoções. Para fazer uma mudança afetiva, emocional, não há o que fazer, não adianta fugir. É necessário fazer terapia para que você construa a relação terapêutica transferencial com um profissional da psicologia, da psicanálise, e a partir daí você possa fazer construções e elaborações emocionais deste campo. Não vejo outra possibilidade, não vejo outro caminho para você a não ser se construir e se constituir dessa forma. Então, portanto, a priori, não acho que excesso de trabalho adoece. O que nos adoece é a falta de sentido de por que eu estou trabalhando muito. Estou trabalhando muito porque eu quero dar uma boa vida aos meus filhos. Isso não basta. Isso dura por um tempo, mas em algum momento isso cai. Isso perde o sentido. Então, em essência, para você que chegou até aqui ao final desse vídeo, a questão é muito sobre isso, né? Qual o sentido do que você faz ou qual o sentido do que você pretende fazer? Coloca nos comentários dos meus vídeos, me siga, compartilhe com quem você acha que possa fazer sentido esse vídeo. Vamos junto cuidar da sua saúde mental, não sofra sozinho. E caso você queira dar esse passo adiante, cuidar da sua saúde mental, cuidar das suas emoções, me procura no privado. Meu WhatsApp está nas minhas redes sociais. Me siga em todas as plataformas, eu estou à sua disposição. Grande abraço, conte comigo. Tchau, tchau.